Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias 4 de abril, sexta-feira. A equipe técnica da Coreia do Sul vistoria centros de treinamentos em Foz. A visita de hoje à tarde a gente acompanha ainda nesta edição. E a necessidade da delegação da Coreia está sendo atendida e nesse ritmo vai ser tudo cumprido no prazo, como o Fundo do Iguaçu prometeu para a Coreia. E você vai ver também. Paulista é preso em Foz com dezenas de quilos de droga. Centro de Zoonoses alerta moradores para os casos de morcegos com raiva no município. E semáforos em Foz são substituídos por lâmpadas de LED. Além também do número de equipamentos que nós tínhamos aí, um número considerável de equipamentos semafóricos que foram contemplados. O DC Notícias já está no ar. Um paulista de 29 anos foi preso com 25 quilos de maconha no posto de fiscalização de Santa Terezinha de Itaipu. A droga, que estava no bagageiro do ônibus de linha Foz do Iguaçu Pato Branco, seria levada para a região Nordeste, no estado de Alagoas, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal. E mudando de assunto, depois que a vice-prefeita e secretária municipal de Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico, Ivone Barufaldi, pediu a exoneração do cargo para se dedicar à pré-candidatura a deputada estadual pelo PSDB, agora a secretária de Assistência Social, Cláudia Pereira, também deixou a pasta. A primeira-dama vai se dedicar também a concorrer ao cargo de deputada estadual. Em entrevista ao site de notícias A Fronteira, o prefeito Reni Pereira informou que a economista Helena Maria, que fazia parte da equipe de assistência social, fica no lugar de Cláudia Pereira. Já outra vaga em aberto vai ser substituída por um técnico. O nome deve ser decidido durante uma reunião com a CIF. As lâmpadas dos semáforos de Foz foram substituídas por luzes de LED. Elas geram uma economia ao município equivalente a uma cidade com cerca de 170 mil habitantes, além de deixar a sinalização nas ruas mais iluminadas. A iniciativa da Copel abrange mais 15 cidades do Paraná. Em todo o estado do Paraná, mais de 14 mil semáforos receberam a novidade. Em Foz do Iguaçu, aproximadamente 114 unidades receberam 443 lâmpadas de LED. A medida reduz em até 80% o consumo de energia. Foz do Iguaçu possui uma série de características, além da estratégica localização dela, e também pelos avanços que a gente teve nos estudos solicitados pela Copel na época. Então foram solicitados alguns estudos, a gente conseguiu, logicamente, avançar nesses estudos, e conseguimos aquele coeficiente mínimo que a Copel exigia para que tivesse aprovação. Além também do número de equipamentos que nós tínhamos aí, um número considerável de equipamentos semafóricos que foram contemplados. A tecnologia dispensa serviços de manutenção como a troca de lâmpadas. O efeito traz mais segurança aos motoristas, já que com o LED as ruas da cidade ficam mais iluminadas. Segundo o engenheiro do Fostrans, Ari Safadi, o projeto deve ser ampliado. Nós temos um custo aí, aliás, uma redução no custo da energia significativa. A outra vantagem também, além do custo, é com relação à manutenção. Nós temos uma vida útil muito maior com o LED. E a outra grande vantagem também é a questão da visibilidade, da luminosidade do LED. Ela tem um efeito muito mais seguro aos condutores que estão trafegando o dia a dia pela cidade, seja num tempo com neblina ou seja num tempo onde o sol está em uma incidência muito maior. Então o LED ele possibilita uma visibilidade muito maior. Existe possibilidade, nós temos já um estudo avançado aí também para que a gente possa, na sequência, estar implantando o LED naqueles semáforos que não possuem o LED hoje, que tem as lâmpadas convencionais. A Comissão Técnica da Coreia do Sul esteve agora à tarde para vistoriar o estádio Pedro Basso. A comitiva, que também avaliou a reforma do ABC, fica na cidade por uma semana. Essa é a última visita do grupo antes dos treinamentos para a Copa do Mundo. O técnico da comitiva disse estar satisfeito com a reforma. Essa visita já é a quarta vez que ele vem para o Foz do Iguaçu. Então, comparando da primeira vez para agora, mudou muita coisa, melhorou muito. E muitas das solicitações que ele fez foi atendidas e foi cumpridas. A obra tem andamento, mas ele sentiu que as solicitações e a necessidade da delegação da Coreia está sendo atendidas e nesse ritmo vai ser tudo cumprido no prazo, como o Fundo do Iguaçu prometeu para a Coreia. O superintendente de comunicação social da Itaipu Nacional acompanhou o grupo durante a vistoria. This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com for information. Terminar as obras até o final do mês de abril
Temos, obviamente, cuidados a serem feitos aqui no gramado. Estamos com uma equipe com engenheiro agrônomo e um técnico enviado pelo comitê da FIFA para nos apoiar até o fim da Copa. Ou seja, nós mostramos isso para o Wilk, dissemos que a grama está nova ainda, ela tem pouco mais de 15 dias. Nós estamos, digamos assim, com mais de 70% das obras concluídas. O ginásio, nossa previsão é que a cobertura seja concluída em mais 2, 3 dias. Tem calçada, tem o alambrado, que vocês veem que já está em andamento, tem a arquibancada, os banheiros, mas todos os materiais já estão adquiridos, está tudo pago praticamente, ou seja, os fornecedores estão com todos os materiais já prontos, só falta a instalação. E o final é a pintura, é o cuidado, é a limpeza, essa é a parte final. E a equipe ainda vai para os Estados Unidos, onde participa de uma série de amistosos. Estamos de volta. Ele foi deputado federal e é bastante conhecido na cidade como professor. O nosso entrevistado de hoje é Sérgio Oliveira. Prazer recebê-lo aqui, professor, no nosso programa. Prazer é todo meu, é sempre bom a gente vir prestar contas, né, da atuação da gente. Eu que até ontem estava em Brasília como deputado federal representando Foz do Iguaçu. Já que o professor tocou nesse assunto, tem nem um dia que o professor deixou o cargo de deputado federal. Mas nessa trajetória, Foz do Iguaçu, Brasília, o professor trouxe alguns investimentos para Foz, principalmente na área da saúde. Exatamente, é a área assim, mais debilitada em Foz do Iguaçu hoje, além da segurança pública, né? Então a gente conseguiu no final do ano passado 4 bilhões de reais, sem custo nenhum para o município, é fundo perdido, para investimento na segurança pública, nas câmeras de monitoramento. Projeto muito bem elaborado pela Secretaria de Segurança, Guarda Municipal, Foz-Trans, então trabalho muito bem elaborado. E agora, no início desse ano, também a gente conseguiu, graças a Deus, aí 2.443.000 reais para a saúde, né? 1.800.000 para a construção de CAPs, que é para atendimento de questões de transtorno mental, e na área de dependência de álcool e drogas, e 643.000 reais em equipamentos para o hospital municipal. Então, algo assim bastante importante, né, na nossa atuação lá em Brasília, porque caso a gente não estivesse lá, esse dinheiro não viria para Pato Branco, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, para outra cidade, porque isso são emendas parlamentares, é um direito do deputado federal e ele puxa geralmente para a sua base, para o seu município, para a sua região de origem. No meu caso, graças a Deus, Foz do Iguaçu é a minha cidade, né, onde eu moro há 38 anos. E ainda falando, avaliando ainda essa representatividade, desculpa, professor, no Senado, alguma demanda que não foi atendida, ou seja, alguma pendência mal resolvida? Olha, há questões que ficaram em aberto ainda, né? Essa questão do Parque Nacional do Iguaçu, que a gente trabalhou durante 1 ano e meio, junto com os guias, táxis, agências de viagens, profissionais do turismo, ela está paliativamente resolvida. Aí um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, para o Instituto Chico Mendes fazer a revisão do plano de manejo e ter esse direito garantido para os trabalhadores dentro do Parque Nacional, para os guias de turismo, né? Os motoristas das vans, do Contrafoz, os taxistas credenciados. Então, essa pendência ficou, mas nós conseguimos resolver temporariamente o problema, um esforço concentrado aí da comunidade, dos segmentos do turismo, mas o problema continua, não está vencida a guerra, foram vencidas batalhas. E agora a Foz perde, né? Eu estava lá na Comissão de Turismo, trabalhando essa questão. Também a questão da abertura dessas lojas francas, os free shops, que é um projeto que foi aprovado, que continua em regulamentação pela Receita Federal. Também eu estou lá, estava lá em Brasília até ontem, cuidando disso, trabalhando fortemente. E é claro, a gente sabe que a cidade sempre perde, porque representação em Brasília é fundamental para uma cidade igual Foz do Iguaçu, uma cidade turística, uma cidade de fronteira, com uma série de demandas a nível federal. Mas tenho certeza absoluta também que o meu gabinete lá em Brasília, o deputado Ratinho Júnior assumiu, né? Ele voltou como deputado federal, deixou a Secretaria de Estado. O gabinete continua à disposição, qualquer cidadão de Foz do Iguaçu,
da região que tem uma demanda em Brasília, pode me procurar. Eu tenho certeza absoluta que o atendimento vai ser dado com todo carinho pelo gabinete que, como disseram ontem para mim lá em Brasília, ali, professor Sérgio, o gabinete continua teu. O que precisar, entre em contato, a gente vai fazer a correria e tentar resolver. Então, não ficamos desamparados, mas é muito triste Foz do Iguaçu, uma cidade desse tamanho, não ter representante, nem deputado estadual, nem deputado federal. É até uma vergonha para causar no município. Como é que o professor vê isso? Olha, um deputado federal tem direito a 15 milhões de emendas parlamentares por ano. No mandato são 60 milhões. Prejuízo é incalculável, porque pode ser investido em diversas áreas. Não ter deputado estadual, não ter deputado federal, para qualquer cidade do porte, do tamanho, da importância estratégica, geográfica, geopolítica de Foz do Iguaçu, é um prejuízo muito grande. Então, é importante porque nós temos que ter representante em Brasília, porque nós somos uma cidade que 60% da nossa área é de domínio federal. Toda a área da Itaipu, do Lago, da usina, as margens dos dois rios, Iguaçu e Paraná, toda a área do Parque Nacional e todas essas instituições federais que nós temos, do Exército, Marinha, Aeronáutica, INSS, Justiça Federal, Polícia Federal, Receita Federal, são áreas, muitas áreas. Foz do Iguaçu, 60% do seu território é de ocupação federal, é quase que uma cidade-estado. Então, é fundamental que o deputado federal esteja em Brasília, assim, lutando pela cidade, sendo um embaixador, levando as demandas, correndo, cobrando, brigando, e a cidade perde. Infelizmente, novamente, estamos sem deputado federal e sem deputado estadual. Bom, e agora falando então de planos para o futuro. O professor pretende seguir carreira política? Sim, com toda certeza, né? Hoje eu posso colocar, para não ferir a legislação eleitoral, que eu sou, sim, pré-candidato a deputado federal, né? Após a convenção, no início de julho, aí oficialmente, né, é homologada a candidatura, com número, tudo para concorrer, mas pré-candidato, sim, com certeza, com esse trabalho que eu fiz em Brasília, então, com a importância para Foz, né? O professor pretende seguir, então, com os trabalhos que já fazia em Brasília? Continuo todo o trabalho, atendimento da região, e também agora a gente volta, até disponibiliza aos amigos telespectadores, algo que havia assim diminuído muito na minha vida, essa luta contra a droga, essas palestras. Semana que vem já tem palestra em Itaipulândia, na outra semana em Palmas, aí uns dias em Ponta Grossa, pelo Paraná todo, porque havia muito convite para palestra, represado, porque eu ficava 3, 4 dias em Brasília. Então também agora essa minha luta pessoal, particular, que eu abracei há 20 anos, também abre essa perspectiva. Então há uma perda para mim. Deixar de ser deputado federal, claro que não é legal, é triste, a gente sofre, porque, poxa, é uma honra muito grande representar a Foz do Iguaçu em Brasília. Mas, por outro lado, também é um ganho. Eu fico livre agora, neste período aí de 3 meses, antes do período da campanha, para atender essa mais de uma centena de convites que eu tenho represados, e vou fazer algo que eu amo muito, essa luta contra a droga. E muito obrigado pela sua participação aqui, professor. Obrigado, eu que agradeço. O número de casos de morcegos com raiva no município preocupa os agentes de saúde. O CCZ orienta para que os moradores redobrem os cuidados caso encontrem com esses animais. O Centro de Controle de Zoonoses detectou sintomas da raiva em 7 morcegos. Os animais foram capturados em diversas regiões da cidade. Segundo o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, do Ministério da Agricultura, só no ano passado, Foz do Iguaçu registrou quase 3 mil casos de raiva provocados por morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue. Desse total, mais de 90% eram bovinos. O vírus muda o hábito dos morcegos. Vai um alerta aos moradores quando se depararem com o animal durante o dia. A gente não pode ainda afirmar que é um aumento, né? Houve uma concentração de casos agora no primeiro trimestre, mas a gente deve aguardar os próximos meses para saber se confirma essa tendência ou se ela ao longo do ano vai ser diluída. Além dos hematófagos, existem outras espécies que não se alimentam de sangue. É preciso destacar que a doença é transmitida para os humanos, como explica o veterinário Carlos Santi. Os frugívoros, nectarívoros e insetívoros, eles não se alimentam de sangue, mas eles também podem adquirir o vírus devido ao hábito que eles têm, os morcegos, de se lamberem uns aos outros nos abrigos deles. Então, um animal que está infectado pode lamber o outro e acabar passando a doença. Então, aí, tendo o vírus, se ele cair no imóvel e alguém tocá-lo, ou um animal tocar, ou algum ser humano, esse contato com ele primeiro pode ser mordido por um ato de defesa do animal, ou então pelo próprio contato com a saliva desse animal pode acabar havendo a transmissão para quem mexer com ele.
Em 2012 foram 9 casos, no ano passado foram 4. Não se pode afirmar que houve um aumento em relação aos anos anteriores, apenas uma concentração de casos nesse primeiro trimestre. É importante aguardar os próximos meses para saber se essa tendência será confirmada. E agora uma boa notícia para quem vai passear nesse fim de semana. O tempo permanece firme nos próximos dias. Fim de semana de sol e sem chuva. Para o fim da tarde, temperaturas amenas, sol e algumas nuvens. Máxima de 32 e mínima 20 graus. No sábado, o sol continua. A máxima fica entre 31 e a mínima 21. E no domingo, tempo agradável e muito sol. Máxima de 31 e mínima de 21 graus. E daqui a pouco, os caminhoneiros recebem avaliação médica de graça na BR-277. E preços de ovos de Páscoa variam até cerca de 60% nos supermercados de Foz. O consumidor deve ficar atento na hora de pesquisar os preços dos ovos de Páscoa. O levantamento do Procon apontou uma diferença de até 63% nos valores dos chocolates. A pesquisa foi feita em diversos supermercados da cidade. E para quem busca por economia, o melhor a fazer é esperar. Foram pesquisados os preços dos chocolates nas 8 maiores e principais lojas de Foz. A diferença de valores de um estabelecimento para outro surpreendeu os pesquisadores. A gente constatou que teve um percentual de quase 63% de diferença entre os preços de loja para loja, ou seja, teve uma variação muito grande. Por isso que a gente orienta o consumidor a pesquisar. Nos últimos meses, houve um ligeiro aumento no preço dos chocolates, cerca de 10%. Para quem quer levar para casa um produto de qualidade a baixo custo, a dica é esperar próximo à Páscoa. Depois de terem acesso à pesquisa, os donos dos supermercados prometeram baixar os preços antes da comemoração. A gente orienta também aos consumidores, principalmente os pais, que quando for comprar ovos de Páscoa, principalmente, que tiver brinquedos, para que ele desembale, para que ele retire os ovos de Páscoa e forneça para os seus filhos. Porque muitas vezes tem aqueles brinquedos muito pequenininho, muito miúdo, e a criança pode ingerir esse brinquedo. E depois vai causar transtornos aos pais. E nesta sexta-feira, caminhoneiros receberam orientações sobre saúde e ainda foram avaliados, sem pagar nada por isso. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a rede de postos de combustíveis Ipiranga. A ideia é dar mais qualidade de vida aos motoristas. Durante a segunda edição em Foz, caminhoneiros puderam verificar a pressão arterial, glicemia, colocar a vacinação em dia, receberam informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo, higiene bucal, entre outras doenças, além de receberem um kit com cartilha de orientações de saúde, biscoito e escova de dentes. Na verdade, é um público que normalmente eles não têm o acesso aos serviços de saúde, né? Como eles estão todos os dias aí, a rotina deles é na estrada, eles não conseguem mesmo ter esse tempo de estar procurando os serviços de saúde, fazendo, por exemplo, exames de glicemia para ver se não tem uma diabetes. A vida do caminhoneiro na estrada não é nada fácil. São longas horas de trabalho na mesma posição, tendo que estar atento a tudo. Cuidar da alimentação e dormir de forma adequada são extremamente importantes para trabalhar com segurança. Durante a avaliação com nutricionista, o resultado foi quase que unânime. Devido ao estilo de vida desses profissionais e pela falta de prática de exercícios físicos, fica difícil manter uma vida saudável. Por enquanto, assim, vamos colocar de 10, apresentava o IMC normal, correspondendo com massa de gordura e massa magra normal. São poucos que estavam acima massa magra e a grande maioria com uma porcentagem bem alta de massa gorda, né? Então, na orientação, já na hora que eles chegavam, eles já sabiam, eles já vinham assim, né? Eu já sei que eu tô com sobrepeso, já pode me falar. E o único exercício que eles falavam que eles fazem realmente ali mexendo a marcha, no volante. Então, isso era meio que geral, para quase todos, né? Quase todo o público que a gente atendeu hoje. O senhor Júlio Pascoal Pereira tem 65 anos e há 44 é caminhoneiro. Apesar de cuidar da saúde, durante a avaliação ele foi orientado a procurar um oftalmologista, já que teve alteração em uma das vistas.
Teve uma alteração que é o tema da minha vista, né? Porque eu já estou perdendo um pouco da visão do olho esquerdo. Mas é muito pouquinho, mas já é também para o começo, não? Assim que eu vou ter que agora me preocupar por isso, né? De tratar de solucionar ou ver o que eu posso fazer por ele. Então isso já alertou o senhor, agora vai procurar tratamento? Agora já estou alertado, agora já tenho que procurar o médico e ver o que eu preciso para estar melhor, né? Se em alguma das avaliações for constatado alguma alteração, a pessoa é encaminhada a procurar uma unidade de saúde da cidade onde mora. Mas em casos mais graves, a pessoa pode ser atendida pelo sistema de urgência e emergência da cidade. Então, também serve esse dia de hoje para alertar, né, essa população para evitar até acidentes. Então, numa situação extrema, por exemplo, no caso de glicemia bem alterada, a gente chama o SAMU e já encaminha aqui no município mesmo, para os nossos serviços de urgência e emergência. Fora isso, a gente só sensibiliza e orienta esses caminhoneiros. Na primeira edição do evento, no ano passado, quase 700 caminhoneiros aproveitaram a oportunidade. E o DC Notícias chega ao fim e você pode acompanhar pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê na segunda-feira a partir das 6 horas da tarde. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até lá!